Glória Web TV, evangelizando pela internet. Como entender o papado? A Igreja possui uma constituição divina. Jesus Cristo livremente escolheu 12 apóstolos e dentre os escolhidos elegeu um para ser o primeiro, Pedro. Nas várias listas existentes no Novo Testamento, sempre o nome de Pedro aparece dessa maneira. Vejamos. Eis os nomes dos 12 apóstolos: o primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Isso conforme Mateus. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou, conforme o Evangelho de São Marcos. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor, conforme o Evangelho de Lucas. Já nas primeiras comunidades cristãs, como mais tarde em toda a Igreja, a imagem de Pedro permaneceu fixada como aquela do apóstolo que, apesar da sua debilidade humana, foi constituído expressamente por Cristo no primeiro lugar entre os 12 e chamado a exercer na Igreja uma própria e específica função. Ele é a rocha sobre a qual Cristo edificará a sua Igreja. É aquele que, uma vez convertido, não vacilará na fé e confirmará os irmãos, e é, por fim, o pastor que guiará a Igreja, a comunidade inteira dos discípulos do Senhor. Na figura, na missão e no ministério de Pedro, na sua presença e morte em Roma, atestadas já pela antiga tradição literária e arqueológica, a Igreja contempla uma realidade profunda que está em relação essencial com o seu próprio mistério de comunhão e de salvação. Pedro, portanto, tinha uma função especial dentro do colégio dos apóstolos. Foi a ele que Jesus disse: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos, apacenta os meus cordeiros. E esta realidade, que está tão clara nas Sagradas Escrituras, manifestou-se da mesma forma na Igreja, na história da Igreja, ao longo de todos os séculos. No próximo programa, continuaremos aprofundando esta temática do papado e a constituição dos demais apóstolos em relação ao episcopado. Ficamos hoje por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe.